Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. O podcast fala sobre empreendedorismo e conta histórias de pessoas reais do mundo empresarial. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela que une técnica, fé, posicionamento e visão empresarial. É formada em biomedicina, especialista em harmonização facial e idealizadora do Harmoniza Lift. Ela também é proprietária da Biodontic, cristã, escritora, atriz, mãe e esposa do Bruno. Hoje nós vamos conversar sobre algo que vai muito além da estética, vai sobre gestão, história e propósito. Então fica com a nossa vinheta e vem junto conosco. Agora sim, pessoal, estou aqui com a Deisiane, ela que vai falar um pouco sobre a vida pessoal dela, sobre a profissão, sobre o livro que ela fez também. Mas antes disso, você sabe, eu vou pedir para que ela se apresente. Então, Deisiane, quem que é você fora da clínica? Olá, Juliana, obrigada pelo convite. Quero agradecer primeiramente a Deus a gente estar aqui hoje por mais esse dia. E estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Deisiane, eu sou filha de Deus, né? Sou casada, tenho 2 filhos e também sou biomédica, formada já há 12 anos. Também sou escritora, já fiz uma coautoria, né? 2 coautorias já. Trouxe o livro também para te apresentar. E também agora, o ano passado, surgiu novos desafios, né? Trabalhei como atriz também, né? Numa minissérie cristã lá em Balneário, com a produtora Mosato. Então, com várias... Em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú. Mas você tem um pezinho lá? Mais ou menos. Porque eu sou de Balneário Camboriú. Agora você falando, eu sou de Balneário Camboriú. Sou lagiana, mas a gente vai muito pra lá. Tem casa Tem apartamento dos meus sogros. Ah, legal, bacana. Você falou de que é uma série cristã. Uma minissérie cristã. Você foi quem? Ave Maria? Eu fui Renata. Renata? São séries baseadas em fatos reais. E essas séries, ela tem o objetivo levar a palavra de Deus, né? Às pessoas que estão ali assistindo, que vão assistir, né? Então, nós tivemos todas as gravações ali em outubro. E mais ou menos uns 6 a 9 meses ela estará pronta, já passando no Rino Play. E na empresa, né, que comprar, né? A televisão que comprar essa minissérie. Então, em breve, a gente terá aí onde vai passar essa minissérie. Ah, legal, bacana. Eu até já fazendo um convite, para quem segue no Instagram, sabe que eu já fiz esse convite lá. Todos os dias, Deisiane, eu faço uma live, né? Às 7 horas da manhã eu te convido a participar junto comigo do Devocional do Dia. Hoje o tema do nosso devocional foi o tempo e Deus, né? Às vezes a gente realiza metas, alguma coisa e não acontece, a gente fica brabo, não entende por quê. Não é o momento, né? Então, a gente falou sobre isso, mas todos os dias um devocional novo, às 7 horas da manhã, acompanha lá no Instagram e no TikTok. Deisiane, como que então, né, vamos falar um pouco dessa questão da fé, como que a fé hoje influencia nas suas decisões pessoais e profissionais? Eu acredito que a fé, ela é um filtro, né? A gente precisa sempre pensar se aquilo que eu estou fazendo, ela está alinhada com o meu propósito, com o propósito de Deus. Então, aquilo que eu faço, eu tenho que dar o meu melhor. Eu sempre falo, né, em Colossenses 3:23, que a gente sempre, quando fizer algo, faça como se fosse para Deus e não para os homens. Então, aquilo que você faz, tentando levar a sua perfeição, né, dar o seu melhor, é aquilo que a gente precisa filtrar. Né, levar a fé, né, caminhando junto. Não tem como separar a Deisiane biomédica, a Deisiane cristã. Então, a gente tem que alinhar tudo isso, né, junto com Deus. Quando a gente coloca Deus no nosso negócio, tudo flui. Uhum. Tu falou ali, né, dessa questão do... Eu acho que o caminhar com Deus, né, tu te coloca, vamos dizer assim, na linha, né? Na linha. Eu sei, porque a minha vida...
Tu sabia que eu já fui seminarista? Olha só. Eu quase fui padre. Tenho missa, fiz missa, estudei em seminário, no internato e tal. Aí saí, fui pro mundão, né? E aí depois voltei agora para Egel e eu percebo agora, né? Assim, como a religião, né? Independente se você vai na igreja tal, né? A gente fala religião, a gente fala com Deus, né? É como ela te coloca na linha, né? Ela te apruma, né? Dispõe no E jeito. a linha, né? E ela te molda, né? Você acaba se tornando uma pessoa só em tudo que você faz pensando, né, que você tem que fazer o seu melhor. Então, isso te coloca num patamar diferente. Né? Quando eu fui ali na tua clínica, né, eu encontrei lá o seu marido, né? Por 2 vezes ele me atendeu lá, conversei com a tua secretária também, né? E aí tocou alguma coisa assim, como é que faz esses dois, né, que passam o dia inteiro dentro de uma clínica, depois à noite chegam em casa, devem se matar. Esse tempo até conversei com o Eric, ele é proprietário da Seguralta, e ele também tem uma sociedade junto com a esposa dele, né? E ele fala assim, Juliano, a gente tenta separar o máximo, por muitas das vezes não dá, né? A gente sai do escritório, né? Agora a gente é marido e mulher, mas chega em casa a gente vai falar de negócios, né? E para você, como é que é conciliar essa questão da maternidade, casamento e o empreendedorismo tudo junto? É desafiador, mas eu comecei a pensar e dar prioridades na minha vida. Por exemplo, eu cheguei em um tempo que eu trabalhava de manhã, tarde e noite. Né, a gente, né, trabalhando, né, empreendedorismo novo, né, a clínica nova. Então, a gente tinha, né, um modelo de crescimento, a gente precisava crescer naquele momento. Depois de um tempo, eu comecei a entender que nem tudo é dinheiro, nem tudo é você chegar só o teu profissional, a gente precisa também pensar na parte pessoal. E a mulher, ela tem muitas estações da vida dela. Tem algum momento ela é empreendedora, ao mesmo tempo que ela é empreendedora, ela é mãe, daqui a pouco ela é esposa, né, que nem eu, né, acabei pegando outros afazeres, né, escritora. Então, enfim, isso acaba que ocupa bastante tempo. E quando você começa a fazer um planejamento de tempo e dar prioridade na tua vida, tudo flui melhor. Então, eu já cheguei a um tempo que eu fazia corporal, facial, fazia todos os procedimentos, e hoje eu foquei mais naquilo que eu mais gosto de fazer, naquilo que eu vejo que dá mais resultado, para que eu tenha um tempo de manhã com os meus filhos, para que eu consiga também dar atenção para eles, também para o marido, também, né, para a igreja. Então tem todo esse quesito. E a questão ali do casamento, né, enfim, com a clínica é o terceiro filho, né? Porque querendo ou não, né, a gente acaba também entrando nesse assunto. Mas a gente conseguiu conciliar muito bem essa parte de casamento. No começo a gente pensava, nossa, nós vamos tomar café todo dia juntos, né, na clínica, que legal, a gente nem se vê. Então se vê. Cada um entra no seu consultório. Era no seu consultório, cada um tá ali, às vezes ele sai primeiro, às vezes sai primeiro. Quando a gente vai em casa, aí as crianças tomam tempo, né? A gente vai fazer a nossa rotina e acaba que os assuntos da clínica a gente tenta fazer mais na clínica e em casa, mais em casa. Claro que já aconteceu várias situações que a gente teve que sentar e conversar em casa, mas eu acredito que dá certo. Quando a gente alinha alguns pontos e tenta respeitar, né, cada espaço, cada momento, a gente consegue ir até o final. E na clínica ali, você e o seu marido ali, vocês, cada um atua numa área ou atuam na mesma área? Ele, por exemplo, faz também a parte de harmonização e tudo mais, ou não? Ele fica só na parte... Separou, né? Ponto, Nelson. É dentista de dente, né? Porque hoje em dia é difícil ser de dente. O dentista faz harmonização, faz outros Sei, ele tratamentos. E eu sou biomédica, né? Eu faço toda a parte de harmonização facial. Então, a gente, né, separa. Alguns pacientes fazem, né, com os dois, e alguns pacientes que fazem implante, outros pacientes fazem só harmonização, e tá tudo certo. Bacana. Falando um pouco sobre a parte de formação e conhecimento, Desiane, por que você escolheu a biomedicina? De onde que vem essa... Tu tem alguém... Porque a biomedicina é vamos dizer assim, uma profissão, até um curso muito novo, né? De onde que veio essa tua ideia aí de ir para essa parte? Vai ser um pouco longo, conta tudo, mas enfim, né? A biomedicina, na verdade, ela entrou na minha vida. Eu trabalhei em várias áreas, eu comecei a trabalhar desde cedo. Então, quando era criança, já comecei a vender aqueles livrinhos da Hermes, Pierre Alexandre. De hora que entrei um pouquinho aí, na hora que tu falou o catálogo Hermes, teve um episódio que eu falo assim, ó, que não tinha, né? Por exemplo, hoje, muitos dos empreendedores vendem os produtos, né, nas live shop do TikTok, por exemplo, né, no Instagram da vida. Mas há um tempo atrás era o catálogo Hermes. Olhava o livrinho. Então, eu sou dessa época.
E eu, né, sempre quis ter meu dinheirinho lá quando criança e tal, e ajudava nessas questões. E aí, depois eu fui fazer melhor aprendiz, e depois disso eu fui para a Caixa Econômica, no estágio também, né, do terceirão. Tinha alguns alunos, né, que faziam estágio, e era estágio remunerado, então eu achei bem legal, né, para trabalhar com a parte de banco. E eu estava lá, e uma chefe minha, Kátia, até saudade da Kátia, mas ela foi um anjo da minha vida, porque ela chegou para mim, ao mesmo tempo que ela jogou um balde de água fria, ela foi um anjo. Porque eu estava lá, né, fazia parte do empresarial, e ela chegou para mim e falou assim, olha, eu queria conversar contigo, assunto, né, e tal, e ela me chamou para conversar, e ela disse assim, Deise, eu percebi que você, quando eu chamo você de longe, você não me escuta. E eu falei, ué? Ela disse assim, você já fez alguma audiometria, alguma coisa? Eu falei, não, né, não, nunca tinha observado. Ela assim, no começo eu achei que era corpo mole, mas depois eu vi que você é muito prestativa, então eu vi que não era isso. Eu tenho um amigo médico e eu marquei uma consulta para você lá. Eu te falo com a tua mãe, né, faz audiometria. E eu cheguei em casa e falei isso pra minha mãe. Minha mãe, nossa, a gente nunca percebeu isso. Realmente, você estava escutando o volume da televisão mais alto. Então, assim, quero abrir um parênteses aqui, né? Para quem é pai e mãe de adolescente. Nem todo o isolamento, nem todo o fechamento, a pessoa ficar isolada ou não querer conversar e tal, às vezes é rebeldia, né? Às vezes realmente pode ser um problema de saúde. E eu tinha essa perda auditiva. Então, foi ali que eu descobri, né? Fui nesse médico, fiz audiometria. E por muito tempo eu pensei, nossa, né, eu vou começar a usar esse aparelho auditivo e como é que vai ser a minha audição? Eu não vou conseguir comunicar com as pessoas. Então eu fiquei um pouco apreensiva. Imagina, na adolescência, né, você entrando no mercado de trabalho, terminando o terceirão, descobrir uma bomba dessa. E aí eu fiquei meio que, né, não vou usar e tal. Fiz tomografia, ressonância, realmente era só uma perda auditiva, neurosensorial, né, nos dois ouvidos ainda. E acabou que eu pensei assim, eu não vou fazer uma profissão que eu tenho que escutar as pessoas, porque se eu tiver que escutar as pessoas, não vou me dar bem. Então, na minha cabeça, eu tinha que achar algo que eu não precisasse escutar as pessoas. Psicologia não ia rolar. Nossa, então eu tava assim, e hoje o que eu mais faço é escutar as pessoas. Então, às vezes, Deus usa a nossa fraqueza para, né, trabalhar no maior propósito. Então, assim, naquela época, eu, né, adolescente, a gente também, né, os meus pais tinham uma condição mais menor, então acabou que, né, depois de um tempo sem usar aparelho, piorou a audição, e aí eu fui obrigada a usar o aparelho auditivo. E aí foi um desafio, porque aí eu não sabia o que eu fazia. E nem no fim, uma amiga estava conversando comigo e ela falou: olha, você soube um curso que vai abrir na Uniflac de biomedicina? Tipo, olha que bonito esse nome, quer ser biomédica, né, e tal. Gostei do nome, a princípio. E aí eu fazia vários testes vocacionais e sempre dava a área da ciência, várias áreas, né, principalmente o cuidado, a ciência e tudo mais. Fecho com meus testes vocacionais. E foi assim, sabe? Eu fui fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular achando que eu ia ficar lá com as bactérias, né? Pô, vou ficar no laboratório, não vou conversar com as bactérias, não vão precisar me ouvir mesmo, né? Então eu vou seguir esse caminho. E, na verdade, foi onde eu fui me apaixonando pela biomedicina. E, né, o aparelho foi recuperando algumas da minha perda auditiva ali na fala, né? Então o aparelho ele acaba, né, conseguindo traduzir, né? Não é como se fosse uma audição perfeita, né, de uma pessoa que não tem problema, mas ele consegue recuperar, né, e traduzir aquilo que as tuas células estão fraquinhas. Então hoje eu já uso o aparelho já faz uns 12 anos mais ou menos, né? Consigo escutar. Muita gente diz, nossa, eu nem sabia que você usava porque você não fala gritado, né? E geralmente quem tem algum problema auditivo fala muito alto, né? Para compensar o retorno dela. E foi isso, comecei, né, na área da biomedicina ali, em paraquedas, pensando que eu ia ficar numa área, e bem no fim acabei indo para outra área, né? Graças a Kátia. Graças a Kátia. Você contando essa história, eu lembrei da Julie. A Julie, ela veio contar a história dela também. E foi muito assim, muito do empurrão um pouco da equipe do trabalho dela, até da supervisora, não lembro o nome da supervisora, que ela ainda comenta no episódio, que a supervisora passava sorrindo assim no corredor e ela precisava criar coragem de ir lá pedir as contas para a supervisora. Até que um dia a supervisora dela pegou e disse assim, não, vou te dar as contas e eu vou ser a tua primeira cliente. E até hoje é cliente dela. É hoje que a gente tem. E essa questão que tu falou da perda auditiva dos adolescentes, eu percebo lá em casa. Eu ficava brabo às vezes com o Biel, porque a Lívia, ela lê muito, né? Livro e tudo mais. E o Biel não, ele não lia e eu ficava brabo, mas que bicho preguiçoso, né?
e sentava na cama às vezes com ele para ler e ele tinha dificuldade na leitura e eu falava com a professora, mas ele tá com dificuldade na leitura, ele não pega a leitura, não vai na leitura. E era óculos. Era o óculos. Ele não conseguia ler direito, mas ele também não trazia aquilo para fora, né? Porque ele é pequeno, né? Sim. Nessa época ele devia ter o quê? 5 para 6 anos. Que a gente não... E ele não jogava isso, né? Ele não falava, não tô enxergando, né? Ele simplesmente travava, né? E até que descobrimos, hoje ele usa óculos, né? Pra estudar e tudo mais. A gente fica pensando, né? Nossa, como é que é, assim, em casa, às vezes, Eu achava que era preguiça. aquela coisa, e a gente vai se achando porque as pessoas não querem ficar toda hora repetindo, e você, o quê? Né? E as pessoas não querem, nossa, né? Já gritei, já falei. Então, às vezes, acaba que você vai se isolando. E isso é um dos pontos principais da perda auditiva, né? Que as pessoas vão se isolando. Elas vão deixando de conversar para não ter conflitos. Então, elas acabam ficando no casulinho delas ali. Né? Mas, claro, a gente precisa sempre pensar que Deus sempre, né? Nada é por acaso, né? Que eu segui nessa área, então eu tenho um propósito. Tá, você fez a biomedicina, mas você trilhou, vamos dizer assim, o caminho da harmonização facial, né? Como que você percebeu que a harmonização facial seria, vamos dizer assim, teu principal segmento? Então, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, né? Desse contato, de mexer, de cuidar e tudo mais. No laboratório eu me sentia muito lá, né? Só com as amostras e tal. Só que eu trabalhei já na 7ª fase da faculdade, me formei na Uniplac, então naquela época era da UIESA. Você se formou, lembra? E formei em 2013. 2013. A formatura foi em 2014, mas foi 2010 até 2013. E era, né, 8 fases. E na 7ª fase, eu comecei a trabalhar no laboratório do hospital. E aí, fiquei lá no laboratório do hospital fazendo esse estágio. E foi onde eu aprendi muito a parte de injetáveis, porque você precisava coletar sangue, né? Às vezes ia para UTI, né? Fazer admissão dos pacientes, então ia para o laboratório. Então, eu aprendi a fazer tudo dentro de um laboratório. Mas eu gostava de estar com as pessoas. Então, tem uma coisa, eu vou, né? Aquela coisa. Então, eu já estava adaptada com o aparelho, né? Já estava ali me formando, então eu gostei. Continuei no laboratório depois que eu me formei. E eu senti que faltava algo a mais. Só que aí, nessa época, começou a harmonização facial. Então, começou, assim, o biomédico ser aprovado para fazer um botox. Depois, o biomédico foi aprovado para fazer preenchimento. Depois, aí, o fios. E aí, gostei, né? Biomédico tem mais... Então, assim, na cidade não tinha muito biomédico realizando. Na época, acho que tinha só 2 biomédicos que estavam fazendo uma pós-graduação. Mas, assim, não era rede social que nem tem hoje, né? Então, era tudo muito, muito restrito. E aí, chegou uma hora, eu fui fazer uma entrevista numa clínica, né, pra ver, porque ela tava precisando de biomédico lá. Ela já me ensinou a fazer uma carbox lá numa secretária dela. E, você pode atender minha paciente? Digo, posso, atendi a paciente e na outra semana a paciente queria fazer só comigo. E foi assim, então eu trabalhava no hospital, laboratório do hospital, na maternidade 12/36, no outro dia da minha folga eu ficava das 2 às 6 na clínica, saía correndinho e ia pro nosso Teatro dos Prazeres, das 6 à meia-noite. Então, eu, né, naquela época bem magrinha, né, não tinha filho só. Acabou que eu aproveitei e aprendi tudo que eu precisava naquele momento ali. Legal. E aí, nessa transição, tu sabia que na minha cabeça eu tinha, né, a questão da biomedicina laboratório, né? Muito nesses laboratórios que fazem esses fitoterápicos, né? A minha ideia de biomedicina era isso, né? Tipo, pegar biomedicina, tipo, pegar as ervas e transformar em comprimido, mais ou menos nessa pegada, né? Mas a gente sabe que nem você comentou, o mercado foi mudando e foi se colocando, né? Vamos dizer, liberando, por exemplo. O biomédico tem 37 áreas de habilitações. Então, eu sou habilitada em patologia clínica e biomedicina estética, né? Então, são as 2 especialidades. Então, eu posso trabalhar tanto na área laboratorial hoje, pela minha especialidade, como na biomedicina estética. Então, sempre o biomédico vai ter 2 habilitações ali, que ele pode escolher entre essas 37, mas ele pode trabalhar em 2, né? Não ao mesmo tempo, sabe? Então, isso te dá uma gama, né, de oportunidades. Então, o de biomedicina é muito bom por isso. E aí, nessa linha aí, nesse caminho, você se formou em 2013, né? Isso. Então, nós vamos aí para um tempo já. E aí, nesse caminho, você cria, então, um método, que isso eu roubei lá no teu Instagram. Conte para nós, qual é o método Harmoniza Lift? Como é que funciona? O Harmoniza Lift, eu comecei a observar que as pacientes, elas precisam ter a continuidade nos tratamentos. Por exemplo, o Botox tem uma durabilidade, os preenchedores também. Eu desisti de fazer o tal do Botox por causa disso. Eu falei para minha esposa, assim, cara,
Um rapaz com uma cutis dessa, né? Não precisa de Botox. E a minha esposa, ela faz a cada meia dúzia de tempo lá, né? Aí eu falei, mas não veja você que cada tanto tempo tem que ficar fazendo, eu não vou fazer esse negócio cada tanto, né? Mas tem que repor, né? É verdade, ele tem uma durabilidade. Tudo na estética tem um tempo, porque tudo que é natural, né, digamos, no nosso corpo, a gente vai tendo nosso envelhecimento natural. Então, cada ano que passa, a gente envelhece um pouquinho mais, a gente vai perdendo colágeno, né, a gente vai tendo toda essa fase natural. O que a gente faz é só retardar o teu processo de envelhecimento, é manter você mais jovem o maior tempo possível. Porque você pegar uma foto de você há 10 anos atrás, você tem uma beleza. Se você pegar uma foto de hoje, você tem, daqui 10 anos, você vai ter outro formato. Então, a ideia é manter você mais jovem o maior tempo possível, sem transformar os seus traços. Então, eu pensei, eu gosto mais de resultados naturais, eu quero manter a paciente que ela se olhe no espelho, mas que ela veja quem realmente ela é, sem ter, nossa, né, vou mudar o formato. Porque a gente vê muita coisa hoje na harmonização, né? A gente vê a desarmonização. As pessoas se assustam. Elas se assustam quando elas olham, nossa, eu conheci fulano e eu não sei mais quem que ela é. Esses dias eu vi e não sabia que era ela, porque ela realmente se transformou. Então, o meu objetivo é o quê? É manter você mais jovem o maior tempo possível sendo você. E eu pensei, eu preciso criar um método. E eu pedi pra Deus esse método. Eu tava dormindo, antes de dormir, eu falei, meu Deus, eu preciso de um nome. É um nome que não tem ainda, e pra mim fazer meu protocolo. E no outro dia de manhã eu acordei e Deus me deu, Harmoniza Lift. Eu fui pesquisar, não tinha esse nome ainda. Eu falei, é meu, Deus que me deu. Então, Já patenteou? já vou patentear. Porque já tá patenteado. Mas tem que patentear agora o Harmoniza Lift. Então, ele é um conjunto de procedimentos individuais para cada um, né? Onde eu coloquei 4 categorias, né? E a quinta seria individual para cada paciente. Então, ele pode fazer essa harmonização, né? De uma forma bem consciente, trabalhando, respeitando os pontos da face. Então, eu trabalho os pontos de sombra, evidenciando aquilo que é belo. E não transformando você em outra pessoa. Eu preciso tirar os pezinhos de galinha aqui. Eu tenho Vamos passar o horário. eu tenho 2 linhas na testa que isso aqui é herança do meu velho. Mas eu gosto do meu, como é que é? Do ângulo da mandíbula. Quadrado. Assim, esse aqui eu tenho que tirar a bochecha, deixar mais quadrado. Porque a harmoniza lift. Até falar nisso, lembrei agora tá uma onda aí dessas injeção, né? E eu não sei com quem eu tava comentando, acho que foi a minha esposa, e esse tempo eu vi uma menina lá da igreja lá, cara, ela tava transformada. Aí eu fiquei, ela não era obesa, nada disso, mas tá todo mundo tomando esse negócio, que o rosto dela tava pra dentro, assim, nossa, cara, como tá... Esse é um grande desafio de quem emagrece muito rápido, porque a pele ela não consegue acompanhar. Pois é, ela tava murcha. Tempo mínimo de 9 meses pra pele conseguir se adequar à nova quantidade de gordura, né, que vai eliminando. E o que acontece com pacientes que perdem muito peso muito rápido, começam os coxins de gorduras a abrirem, aí começa os sulcos, e aí o paciente fica com aquele aspecto de cansaço, que tá triste, então não é a mesma pessoa, né, acaba mudando um pouquinho. Eu sempre, não que eu seja contra as canetas, mas eu acho que tudo tem que ter um acompanhamento médico, e também tem que ter um limite, né, porque daqui a pouco você não vai mais depender dessa caneta, e você precisa se reeducar a tua alimentação, aquela nova verdade, né? Você emagreceu, mas se você não cuidar, você vai continuar de novo. Então é todo um complemento. E que nem o meu esposo, ele fez a bariátrica, então a gente já entrou com o protocolo, né, do Harmoniza Lift na época, para que ele conseguisse já manter a beleza dele, né, sem aqueles traços, né, de doente, né, quando a pessoa emagrece muito rápido, ou de triste, né, ou os coxinhos de gorduras todos abertos ali, afastados da face. A bariátrica, eu até ia citar isso, eu tenho um primo meu, ele fez, né, redução e tal, mas ele gosta de comer carne, né, ele gosta, e voltou a ficar gordinho. Não adiantou. Tem que ter um equilíbrio. Então não adianta também tomar as injeções lá se você não tiver um negócio, né, isso vale, eu acho que para tudo quanto é coisa, né. Atualmente, para depois você... E aí, fale para nós um pouco, para a gente encerrar o nosso bloco 2 aqui, que é sobre a formação e conhecimento, o quanto para você a busca constante, né, por especializações impactou hoje no teu posicionamento, né? Você já tem, né, um método próprio, né, mas como que essa busca constante impacta isso no teu... A gente precisa sempre estar em conhecimento, sempre buscando, porque a nossa área da estética, ela sempre está se aprimorando.
Cada 3 meses é um aparelho novo, cada 3 meses é uma técnica nova. Às vezes nem é a técnica nova, mas é só o modelo de aplicar, né, o ângulo e tal, já dá toda a diferença na face. Então, por mais que a gente tenha toda essa experiência, algumas coisas às vezes você vai aproveitar, algumas coisas não, mas cada vez que tu se aprimora, tu faz, né, aprimoramentos, tu faz uma constante evolução ali de conhecimento, de cursos e pós-graduação, você consegue trazer algo de novo para o teu paciente. Porque você tem um método, mas você sempre tem que estar em atualização. E isso faz com que o paciente tenha mais confiança no teu trabalho, você consegue entregar melhores resultados e você consegue manter o paciente mais jovem o maior tempo possível, né, entregando naturalidade e também, né, evitando intercorrências, porque você precisa estudar muito anatomia, né, para a área da harmonização facial. Não é simplesmente chegar e aplicar um procedimento no paciente. Você é o amor de alguém, é o filho de alguém, é a esposa de alguém. Então, a gente tem sempre pensar, né, em primeiro lugar, eu sei resolver isso, né? Eu sempre, né, falo para as pessoas que estão começando agora e me chamam, eu até fico muito feliz porque hoje, até essa semana, 2 conhecidas de clientes, assim, de conhecidos mesmo dos meus pais, eles chamaram, olha, minha filha tá fazendo biomedicina porque ela se espelha em você, desde pequenininha e tal. E hoje até acabei de receber uma mensagem. Ela disse assim, olha, minha filha é de uma amiga. A minha filha vai fazer biomedicina porque ela se espelha em você também. Eu falei, olha que legal, né? Quer dizer que às vezes a gente nem sabe a imagem que a gente está passando, mas é algo que elas querem ser. Eu quero ser que nem a Deisiane, porque ela, né, ela trabalha dessa forma, né? Eu vejo a minha mãe, ela fez procedimento com ela, tem aquela segurança. Então, isso é muito legal. Então, é você sempre, né, tá alinhado com o teu propósito para você dar o melhor. E nunca você pensar que você pode tirar proveito ou você querer ter agenda cheia, né, de pacientes, se você não tiver dormir com o seu travesseiro ali tranquilo. Eu acredito que a gente precisa sempre alinhar isso, sabe? Ainda te comentei antes da gente iniciar a gravação, né? Disse, ó, e eu dou aula lá na Uniplac, falei, ó, essa semana eu vou conversar com a Desiane e tal, assim, que uma aluna minha falou assim, eu conheço ela, né? É legal isso, né? A gente vê né, o reflexo isso é um pouco vamos dizer assim, do legado que a gente vem deixando, né? A gente trabalha, né? Busca fazer sempre com excelência e aí é o reflexo, né? Exatamente isso. Falando um pouco de empreendedorismo agora, Vizinho, vamos passar para o bloco 3 aqui, e eu já comentei várias vezes com vários convidados aqui a questão da formação com a vivência prática de empresários, né? O que você deixou de ser na área, né, para se tornar empresária, assim, você teve que abrir mão de alguma coisa da tua área, né, vamos dizer assim, de formação para se tornar empresária? Na verdade, eu tive que optar em reduzir alguns procedimentos que eu faço para que a gente consiga dar conta de fazer essa parte de gestão, que para mim é o maior desafio. Hoje, né, nas O que te, vamos dizer assim, machuca mais na gestão? você saber fazer a gestão. Mas tem alguma área específica, assim, que O financeiro. eu ia te falar isso, o financeiro, o RH, não sei, mas geralmente é o financeiro. Geralmente é financeiro, porque aí, querendo ou não, né, você vai aumentando seus procedimentos, vai aumentando a tua agenda, vai aumentando os teus pacientes. Então, a gente atende todos os dias praticamente. Então, todos os dias a gente precisa ter, né, um fechamento de caixa, precisa fazer compras. Então, toda essa parte em que envolve comprar, vender, tirar notas e tudo mais, já é uma dor de cabeça, porque nós aprendemos na graduação, na pós, você aprende a praticar, a realizar o procedimento, e não você ter uma gestão de clínicas. E isso eu vejo que a maioria das clínicas sofrem com isso. É gestão, né? Você saber até onde você pode chegar, eu posso comprar o aparelho novo, a gente passou por uma reforma agora, o ano passado, então tudo isso tem que ter um planejamento, e eu acho isso um pouco difícil. Muito mais difícil do que você aprender a realizar um procedimento que você já sabe, né? E a gestão não, sempre vai ter algo novo para você aprender e algum desafio novo para você enfrentar. E eu acho que no teu segmento também vai ter isso, né? Eu vejo no nosso, e ontem, né, na sala até comentava com uma colega também que trabalha numa outra agência, no caso, né? E eu comentando com ela ali que eu tinha feito uma reunião com um rapaz lá de cima, lá de São Paulo, a gente atende algumas empresas de fora, e aí na hora de conversar com ele ali sobre o valor do serviço e tal, eu ia citar, cara, mas tu tem um valor já destinado para o teu marketing, para o teu negócio e tal? Ele, eu pretendo investir em torno de R$500, no máximo 700. E eu falei para ele assim, cara, tu sabe que com isso tu não vai fazer nada, cara, R$500, né?
a empresa dele com uma média de faturamento de 80 mil reais por mês, e assim, cara, tu vai investir só 500 reais num faturamento de 80, não vai fazer nem cosquinha, né? Mas existem, obviamente, se ele procurasse talvez ali no local dele, talvez ele até encontrasse algum profissional que fizesse, assim como eu entrei em contato recentemente com uma corretora de imóveis em Joinville, e aí o projeto dela era vender imóveis no litoral. Ela queria pegar os prédios ali de Balneário, Itapema, toda a região do litoral, e vender em Joinville, onde ela tem imobiliária. E ela também queria investir no máximo R$ 1.000. Daí eu falei para ela, brincando assim ainda com ela, assim, cara, mas tu quer vender um apartamento de 4 milhões, onde tua comissão vai ser, sei lá, 300 mil, 250 mil, e tu quer investir R$ 1.000, mas daí o homem que vai fazer isso para você, ele já morreu há 2.000 anos atrás, né? Eu não vou fazer milagre para você. E é um desafio também, porque nós, na clínica, nós começamos, até hoje, a gente não faz tráfico pago. A gente fala que a gente é político ainda, né? O que indica. Então, a gente tem uma clientela, pacientes novos, tanto de indicações, sabe? Mas eu vejo que a gente precisa também ter algo novo, né? Não, a gente vai aprimorando, a gente já tentou fazer algumas vezes também essa parte digital, de tirar o tempo para fazer o vídeo, entregar ali, né, dicas para o paciente, quais procedimentos que a gente faz. Ah, nossa, Thaís, eu nem sabia que você fazia isso, sabe? Então, é algo assim que às vezes a gente pega um pouquinho nessa relação. E como gestora, né, a gente precisa mudar isso. Então, a gente tem que melhorar essa questão Eu vi um digital. vídeo do Flávio Augusto, que ele fala assim, nem sempre vence o melhor, mas o mais conhecido, né? Mas daí voltando ali na questão dos valores que eu estava comentando, eu acho que no teu também pode existir isso. Porque eu vejo, às vezes, uma profissional ou uma clínica vendendo Botox, por exemplo, a R$399, né? E aí, de repente, a gente vê a outra clínica lá vendendo na promoção, na Black Friday, a 1.700. Mas como é que pode, né? Colocou água dentro do vidrinho, só pode. Como é que vai ter essa disparidade, né? E a gente que, né, tem empresa, que, né, tem equipe e estrutura, sabe, né? Você mesmo comentou agora que fizeram toda a reforma da clínica, tem todos os equipamentos e tudo mais, né? Então tem uma diferença na hora de precificar, de valor e tudo, né? É algo assim que não tem como você fazer um botox nesse valor, porque você não paga isso. Pois é. Não existe milagre. Então é algo assim que eu me preocupo com a questão do que tá aplicando no paciente. Né, já aconteceu até quando eu estava de licença maternidade, 2 pacientes que vieram, né, eu não estava atendendo ali, elas fizeram botox de outro lugar e elas vieram com um buraco na testa, né, porque realizaram esse botox barato, né, e aí não tem o que passa, né, ficou com uma sequela ali, a gente não sabe que toxina que foi, né, que usou, elas até ficaram com medo de voltar lá, mas foi engraçado porque foram lugares diferentes. Então, a gente precisa cuidar, né? Nada na vida, tudo que vai ter uma promoção, que vai ter algo, é algo que, se eu for fazer, é para meus pacientes. Então, eu sei que eu posso fazer algo para meus pacientes lá dentro, que estão comigo há anos. Eu tenho pacientes que estão comigo há 10 anos. Antes de eu abrir a clínica nasceu em 2018, eles continuam comigo até hoje. Então, a gente precisa pensar primeiro na segurança. O material precisa ser do fornecedor oficial, né, a gente teve muitos casos ali em Curitiba de falsificação de produtos, tanto de toxina. Tivemos 9 casos de botulismo causados por essa toxina falsificada. Então, tem que cuidar, né? Então, tem que ter procedência dos produtos, tem que ser profissional qualificado, né? Então, a gente tem lá hoje vários profissionais, né, excelentes, mas a gente também vê, né, uma certa prostituição da profissão, né? Infelizmente, tem tudo isso em todas as áreas, né? Mas na estética, como é uma área nova, que está todo crescendo, tem muita procura. Muitas profissões indo, né? Tanto odontologia, enfermagem, biomedicina. Você falou ali da Biodonte, que foi em 2018? 2018. Conte para nós, como é que nasceu a Biodonte? De onde que veio a ideia da clínica? Foi junto com o seu marido, com o Bruno, como é que foi? Foi assim, eu estava nessa clínica que eu estava, aí eu cheguei um momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava na área laboratorial, né, fazendo os plantões e tudo mais, ou eu ia para a área da estética. E na época, essa minha chefe me ofereceu, olha, eu quero que você fique só aqui agora, né? E eu falei, eu tenho que decidir. E eu lembro que eu até cheguei lá para minha chefe, chorei, né? Porque eu tive que pedir a conta do hospital para poder ir para a estética. E na época era trocando certo pelo duvidoso, né? Tu faz biomedicina para ir para a área laboratorial, e aí simplesmente você larga, né, a área que você tá ali, já tá efetivada, para ir para uma área nova.
E eu arrisquei. E eu ainda passei ainda no consultório do Bruno, porque ele tinha um consultório junto com a clínica do tio dele, que era de segurança do trabalho, hoje não tem mais, mas ele tinha um consultório ali dentro. E eu passei lá, eu falei, olha, eu vou lá pedir a conta, ele, mas será? E não, você que sabe, mas, né, deixou aquele pontinho lá. Eu falei, olha, vou pensar. E aí eu pensei, bom, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa fazer a diferença, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão hoje muda o futuro amanhã. É a frase que eu coloquei no meu primeiro livro. Então, eu tomei a decisão, né, pedi a conta e fiquei só na área da clínica. Então, eu fiquei 2 anos e meio lá, só que aí eu ganhei a Manu, né, engravidei nesse meio período, ganhei a Manu e eu percebi que eu tava de manhã, tarde e noite. Então, era das 9 às 8 da noite. Então, é aquela correria, né, deixa numa avó, deixa em outra. E eu pensei, nossa, eu preciso fazer algo que eu tenha mais liberdade de horários. E eu comecei, então, a trabalhar em Correia Pinto, numa clínica lá em Correia Pinto, nos sábados. Então, um sábado eu ia para Correia Pinto e no outro sábado eu iria em São Joaquim. Então, eu comecei a fazer, né, esse formato de atendimento. E aí, o tio do Bruno, nessa clínica que trabalhava, disse assim, tem uma sala aqui, se você quiser fazer alguns procedimentos aqui também no outro sábado, você pode utilizar. E aí eu fiz isso, sabe? E alguns sábados eu trabalhava ali, trabalhava na clínica, só que chega uma hora que a gente também tem que ter um limite. E aí eu pensei, bom, conversei com uma moça que eu estava atendendo, estava atendendo o procedimento dela lá de emagrecimento, e ela era arquiteta. E eu disse pra ela assim, como é que funciona para abrir uma clínica? Aí ela disse assim, olha, eu acho que a gente pode ir no local para ver. Digo, já foi aberta uma clínica de odontologia e biomedicina juntos? Ela, não, mas eu vou lá pesquisar. E ela foi pesquisar na prefeitura, como que funcionava, biomédico fazia harmonização, mas dentista não. Então, naquela época, não podia ter nada relacionado à estética ao dentista. E eu falei, nossa, né, como é que a gente vai fazer? E aí, bem no fim, a gente explicou, né, tudo para eles, né, que ia ser uma sala minha, separada, a gente usar a recepção. E conversamos com os meus sogros. Aí a minha sogra até falou assim, ela me chama de filha dela, filha, por que você não faz aqui? A gente tem 2 salas na frente de casa que a gente não utiliza, tu pode fazer a sua sala ali. Aí eu, nossa, né, ia ser muito bom. E aí, começamos a desenvolver o projeto, conversamos lá, e foi isso, a gente construiu, então, a clínica na frente da casa dela, pôs aquelas 2 salas ali, e surgiu a Biodontic. Então, já tinha o nome, era Biodonto na época, né? Eu digo, vamos colocar biomedicina com odontologia junto, né? O B do meu nome, o D do meu nome, o B com o teu e tal, né? E aquilo ali foi. E aí a gente pegou uma empresa, né, para criar um nome, mas a gente já estava no coração com o nome Biodonto, só que já existia uma Biodonto, então a gente não podia realizar. E aí eu, Biodontic, o que tu acha? Ai, é bonito o nome, Biodontic. E aí a gente foi fazer a pesquisa de nome, não tinha nenhuma Biodontic, e aí ficou, né, o nome da Biodontic. Então, e o mais interessante é que 1 ano antes de a gente escolher esse nome, eu já tinha escrito vários nomes de clínica numa agendinha lá, e tava lá, Biodontic, esse nome. Quando a gente pensa, né, eu já tava lá mostrando, né, qual que era o nome da clínica. Então é a mistura de biomedicina com odontologia ou Bruno Gesiani tem o B e o V, né? Tu tava falando, eu tava riscando logo de vocês aqui, ó. Bacana. E conte pra nós aí, qual que foi o maior desafio aí para vocês nessa abertura da clínica em 2018? O que foi de mais desafiante para vocês nessa abertura? É você abrir um negócio e ter R$1 no bolso. A gente tinha bastante vontade, só que a gente, né, foi financiando, a gente foi tendo as ideias, né, e fomos fazendo ali com o que a gente tinha, sabe? E Deus tem que contar no negócio, Deus é o nosso sócio, né? Então, as Biodontic, né, surgiu, a gente foi trabalhando, então o Bruno também trabalhava em outros lugares, né, a gente trabalhava bastante nessa época para conseguir abrir a clínica Biodontic, e deu tudo certo, sabe? Aos pouquinhos a gente já tinha alguns pacientes, todos os nossos pacientes das outras clínicas, eles acompanharam a gente, tem pacientes que a gente tem até hoje, então foi toda uma questão de confiança também, e de trabalho, né, trabalhar. Né? E quando os outros estão dormindo, a gente está trabalhando, né? E foi esse momento, né? Trabalhar bastante para que você conseguisse, né, realizar ali, né, todo a Biodontic em si, né, as cadeiras, né, todo o material, equipamentos, o horário de trabalho, funcionários, então tudo isso a gente conseguiu alinhar. Mas a gente conseguiu, né? Faz 8 anos, vai fazer em agosto. 30 de agosto faz 8 anos da Clínica Biodontic. Pessoal, nós vamos
fazer um breve intervalinho agora para a gente passar para o bloco 4, que é sobre desafios da gestão e crescimento. Eu quero saber um pouco do livro também, mas antes disso, se liga que eu tenho um recadinho aí para você. O Conversa de Dono tem o patrocínio do Sicoob Crédito Serrano, uma instituição financeira que apoia o empreendedorismo e o comércio local. Se você está procurando por soluções eficazes e aquele atendimento humanizado, procure uma das unidades do Sicoob Crédito Serrano. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono. Hoje estou aqui com a Desiane, ela que é proprietária da Biodontic, junto com o marido dela, contando a sua história aí de vida, sua história de formação, de profissão. E nós vamos passar agora para um momento onde eu vou perguntar para ela sobre gestão e crescimento. Mas antes disso, eu quero que ela conte um pouquinho sobre o livro dela, porque eu tive lá na clínica, eu vi lá nas prateleiras lá que tinha um livro. Conte para nós a história desse livro aí, Desiane. Então, esse livro nasceu agora, em janeiro, nós tivemos o lançamento lá em Gramado. É Os Mestres 80-20, estratégias para o sucesso pessoal e profissional com o princípio de Pareto. Então, aquilo que a gente faz 20% é aquilo que a gente tem 80% de resultado. Então, se você não está tendo resultado, que nem 20% você não está fazendo. Então, dentro desse livro são vários profissionais, onde cada um conta um pouquinho da sua história, mas traz algo para que você possa crescer. E eu falei muito no livro sobre o plantio e a colheita. Então, aquilo que eu quero colher é aquilo que eu preciso plantar hoje. Tudo que a gente está colhendo hoje é aquilo que eu plantei no passado. Então, por isso que você precisa plantar coisas boas, você precisa dar o seu melhor, você precisa ter todo o seu conhecimento, você precisa estudar, você precisa pensar onde você quer chegar. Mas aí você precisa plantar, não é de graça, né? Você precisa pagar um preço. E muitas pessoas, às vezes, não pensam nisso, elas já querem colher antes de plantar. Então, nesse livro eu falo um pouquinho sobre isso. São 7 páginas que eu escrevi. Aqui estão alguns autores, cada um de um lugarzinho diferente do Brasil. Posso mostrar? Pode, um vontade. E foi muito gostoso escrever esse livro, porque é algo que... São todos aqui? Todos esses escritores. Todos aqui da... Não, só eu de longe que eu estou... todo mundo é de fora daqui. Todo mundo de fora, de Gramado. Bacana. Legal. Gente de Porto Alegre também. E como é que faz para adquirir o livro, Desiane? Tem que passar ali na clínica, tá na Amazon, onde é que adquire? Eu vou ter na clínica, mas a gente tá pensando também em colocar na Amazon ou no Mercado Livre. Então, daqui a pouquinho ele tá saindo. Como ele foi lançado agora em janeiro, então logo a gente já consegue dar mais... Já disponibiliza aí. Então tá aqui em primeira mão. Eu trouxe ele para você. Ok. E se as pessoas que estão assistindo quiserem adquirir o livro, pode te chamar no Instagram. Eu envio. Beleza. Eu vou deixar no final, né? Vocês sabem que eu deixo na descrição aqui o contato da clínica lá, o Instagram também da Desiane. É só entrar em contato ali. Tenho certeza que vocês vão gostar. Algo muito enriquecedor para todas as áreas, principalmente, né, profissional e pessoal também. Bacana. Como é que, falando, assim se constrói a autoridade, né? Você está mostrando, né, a autoridade sobre o teu conhecimento, né? E na área da saúde, como que você faz hoje para construir a autoridade da Desiane? Eu acho que eu consegui construir autoridade na época do hospital, laboratório. Então, ali, logo que eu saí do laboratório, eu sempre dei o meu melhor, né? Tentei dar o meu melhor. E nisso as pessoas estão ao redor, a gente acha que ninguém está vendo, né? Independente da profissão ou do que você está fazendo, mas tudo aquilo que você faz com amor, que você entrega o teu máximo, as pessoas estão observando. Então, eu sempre tive muito cautela de fazer tudo aquilo que eu quero entregar para o meu paciente da melhor forma possível, com maior segurança. Então, eu sempre penso assim, eu sei resolver, então eu vou fazer. Né? Então, isso eu acredito que já dá um posicionamento de imagem da pessoa que eu sou, né? Sempre querer dar o melhor, mas também de buscar conhecimento, sempre estar estudando, né? E isso é incansavelmente na nossa área, porque a estética, ela cada dia ela está crescendo e a gente precisa acompanhar isso. Ok. Para você, assim, é mais difícil hoje a técnica ou a gestão? A gestão. A gestão? O financeiro te pega bem, né? A gestão é muito mais difícil. E tem algum erro, assim, ou alguma... Erro todo mundo comete e estão ali para, né, nos fortalecer e fazer a gente crescer e aprender, né, com os erros, né? Mas teve algum erro, assim, que você se lembra, maior erro que você cometeu, assim, na gestão? E eu acho que foi fazer tudo, sabe?
Tipo, é você tentar fazer tudo e aí você não consegue trabalhar, fazer a gestão, fazer o financeiro, né? Sabe? Você tem que, talvez, ter uma ajuda extra de outras pessoas que possam enxergar como um todo a clínica para que você também tenha mais tempo de se dedicar ao teu, né, a tua profissão ali, à execução do procedimento, porque a gestão ela leva muito tempo. E às vezes a gente não sabe como fazer a gestão. E a gente precisa, né, ter uma ajuda ali, alguém, uma empresa, algo para ajudar a realizar isso. Ter especialistas em determinadas áreas, né? Ainda hoje, antes da gente começar, que eu estava comentando com o Caio, o rapaz que estava aqui, sobre a configuração da câmera. Eu disse assim, mas Caio, eu estou vendo até um curso agora para operar melhor o equipamento. E eu disse, cara, mas é porque a gente tem vários braços dentro né? Tem o Caio, a Jéssica, que são os designers, né? Tem o Henrique e o Gabriel, que são os analistas. Tem eu e o Luiz, né, que somos os gestores de tráfego. Tem a Clara e a Franz, nossas meninas lá do financeiro. Então, cada setor do escritório que tem os especialistas, né, em determinada área. Mas eu lembro que no início era só eu e Deus. Então, eu era o comercial, eu era o designer, eu era o copy, eu era o analista, né? Mas a gente tem que começar delegando as funções, né, para você poder focar e centralizar em algumas áreas. É exatamente isso, porque na faculdade você não aprende, né? Você não aprende como ser gestor, como cuidar de toda essa parte da clínica. Então a gente acaba focando muito no operacional. E às vezes acaba deixando essa parte de lado um pouquinho, mas elas têm que caminhar juntas, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Deixa eu até comentar, tem o Gustavo, o Rafa e o Gabriel também, porque daí, para ninguém ficar bravo, não comentei deles. A nossa equipe de desenvolvimento e edição. Existe um momento, assim, que você chegou a pensar em desistir? Você chegou pro marido assim, ó, não quer mais esse negócio, não aguento, né? Não, ai, não tem aquele dia que você diz, uau! Sabe que não? Eu não sei se é porque eu amo tanto que eu faço que eu não me importo, assim, sabe, desses desafios. Eu acredito que todos os desafios acontecem, mas quando Deus tá no negócio, é aquilo que eu falei, né? E repito, né? A gente acaba ficando mais leve, a gente acaba trabalhando com um propósito. Quando a gente tem propósito, você sabe que você tá no caminho certo. Então, eu nunca pensei em desistir da clínica. Antes eu pensei em desistir da faculdade, da graduação, da pós-graduação. Será que eu tô no caminho certo? Mas eu pensei, bom, não vou desistir agora, né? Vou pelo menos terminar. E graças a Deus por isso, né? Porque se você desiste, você deixa aquela coisa, né? Você deixa de... Vai plantar, depois você colher. Então, eu continuei plantando, né? E hoje a gente tá colhendo os frutos. Bacana. Pessoal, nós vamos entrar agora no bloco 5, que é o ping-pong de dono. Para quem já acompanha aí o canal, sabe que é onde eu venho com algumas perguntas diretas, tá, Lisiane? E você me responde com uma palavra ou uma frase, né, que venha na sua mente, tá? Tá. Fé ou estratégia? Fé. Crescimento rápido ou sustentável? Sustentável. Equipe pequena ou grande time? Pequena. Delegar ou centralizar? Centralizar. Procedimento queridinho? Harmoniza Liquid. Um livro que todo empreendedor deveria ler? A Bíblia. Uma decisão difícil, mas que valeu a pena? Acho que a decisão difícil foi ter saído do laboratório para ir para a área da estética. E para Valeu a pena. E para você, sucesso é? São 3 pilares: Deus, a família e o trabalho. Você dá o teu melhor. E não confunda as ordens, né? Bacana, Lisiane. Vamos passar agora então para o último bloco, para segurar a galerinha até o final aí, que é onde eu vou te fazer algumas perguntas aí para quem quer, sonha, né, empreender, né, na parte da estética. Eu dou aula na Uniplac e esse ano eu tô com a turma de cosmetologia. Metodologia. Cosmetologia, isso. Eu nem sei falar o nome do curso. E eu vejo, nossa, a galera doida, assim, pelo negócio, né? E tem várias pessoas chegando no mercado aí e provavelmente querem ter o seu próprio negócio, né? Porque eu acho que essa área da biomedicina, essa parte, vamos dizer assim, a área da estética, geralmente é a pessoa que vai tocar o seu negócio, né? Dificilmente é uma pessoa que vai
entrar para um outro salão, algo nesse sentido, estúdio, né? É estúdio, salão, consultório, dependendo. Lá a gente chama de clínica, né? Clínica. Clínica. Mas a minha irmã é cosmetóloga. E aí ela chama de espaço. E daí cada área tem um nome, né? Tem o nome. E o que você diria, então, para quem quer abrir uma clínica hoje? Eu acredito que tem para todos, a área tem para todos. E faça o teu melhor. Sempre pensando no bem melhor pro paciente. Nunca para você, porque você tá ali para entregar o teu melhor, com segurança, para que eles estudem muito. Nunca pense, porque se você pensar que você sabe tudo, aí já é algo que já tá no caminho errado. Então, estudar sempre vai ser ainda... Agora a gente tá com a IA, né? Agora essa nova geração, na minha época, eu ia pra biblioteca, né? Você também. Sim, ia lá puxar os livros da Barça, pegava o livro principal, escolhia as letras lá, ia até a letrinha. Descrevendo tudo, né? Então, eu sou dessa época. Então, pensem que vocês precisam pensar. Quando a gente pensa, o nosso cérebro aumenta e a gente vai criando novos neurônios e a gente vai cada vez tendo mais conhecimento. Mas se você não sabe resolver, não faça. Mas empreender é muito bom, né? Algo que a gente deve empreender, principalmente nessa área, mas faça com amor. Se você acha que não é isso que você quer, não faça só por fazer. Faça porque realmente você tem um propósito por trás disso. Eu lembrei quando eu perguntei, acho que foi bem parecida a pergunta assim, para o José Wolff. Eu perguntei, José, o que você recomendaria para a pessoa que quer entrar no teu ramo? Daí ele disse assim, pare. E fale para nós, dizer, o que ninguém conta sobre empreender na estética? Os boletos. Os boletos. O custo alto dos procedimentos, né, do material, o custo alto dos cursos, né? Então, por exemplo, eu fui ver um curso agora, R$56 mil, né? Um curso de 3 dias. Então, isso o paciente tem que pensar que o profissional que está se especializando, que ele está indo atrás, ele tem todo um custo de deixar a família, de você fechar a tua clínica, né? Deixar de atender para você estar lá se aprimorando. Então, querendo ou não, a gente precisa, né? Tá sempre ali, né? Dando o teu melhor e sempre estudando cada vez mais. E é possível empreender e manter princípios e valores? Com certeza. Eu acho que não tem como separar, né? Você ser, eu sou cristã aqui, que eu não sou aqui, ou... Não, a gente tem que ser o espelho de Jesus, a gente tem que transbordar, né? A gente tem que tentar, pelo menos, transparecer Jesus. Então, o que ele quer da gente, né? Que a gente ame ao próximo como a ti mesmo. E, às vezes, a gente não faz isso, né? Então, a gente tem que pensar sempre, fazer as coisas com propósito, com amor, pensar sempre no outro, como se fosse eu quero fazer no outro aquilo que eu quero fazer pra mim. Então, eu sempre tenho, né, essa chave, sabe? De você sempre pensar no outro. E para quem tá começando, a gente tem aquela frase, né, que dá o passo que Deus vai te colocar ao chão, mas também não adianta dar o passo de qualquer jeito, né? Dê um passo num prédio de 8 andares para tu ver se tu não se esborracha lá embaixo, né? Para você, assim, qual que é o erro mais comum de quem tá começando nessa parte da estética? Eu acredito que é achar que sabe tudo, né? Começar a fazer de tudo, ou vou lá, só porque eu tenho uma graduação, eu não vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso, e ali aquele curso eu já posso começar a atender. E eu acredito que não é por esse caminho. Tanto que na época eu fiz a graduação, né? Foram 4 anos, era tarde e à noite, então 9h30 às 10 da noite. Depois eu fiz uma pós-graduação em Curitiba. Então foram 18 meses, né, indo para Curitiba, e nisso eu fiz, olha, eu tinha na parede, lá era muito certificado, até tirei um pouco porque era demais, né? Não cabe mais das paredes certificadas. E a gente precisa sempre estar aprendendo. Nunca você achar que sabe tudo. Porque se você achar que sabe tudo, alguma coisa vai acontecer que você não sabe ainda. Então, a gente tem humildade, em primeiro lugar, né? E pedir para Deus sabedoria, para que você cada vez mais tire tempo para estudar. O tempo que você está ali na rede social, vendo os vídeos e tudo mais, você tira para você estudar. Então, e sempre fazer uma pós-graduação num lugar que vá transmitir confiança com profissionais qualificados também. Porque a gente vê muitas pessoas hoje se formaram agora, não tem nem 2 anos de experiência e já estão dando cursos. Então, qual é a experiência clínica que esse profissional teve, né, de atendimentos, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Não quer dizer que o profissional que está mais tempo no mercado é o melhor, mas aquele que mais se posiciona, aquele que mais teve atendimentos e aquele que mais sabe resolver intercorrências se caso acontecer.
Até tô trazendo essa fala, até a gente comentou antes de iniciar a gravação, né? Minha esposa está indo esse mês para São Paulo fazer uma especialização lá, mas ela já fez uma pós em São Paulo, ela já foi para os Estados Unidos lá também fazer curso, né? Pensando um pouco em mim, assim, eu sigo 2 mentorias fixas toda segunda-feira. Eu me encontro com o Thiago Tesma, que é do grupo dos extremos. Eu faço parte do grupo dos subidos. Agora eu tô passando por um programa junto com a Stage, que é o Founder, né? Eu tô na turma 4, então a capacitação, estudo, a gente vai ter que ter, independente da área que a gente vai atuar, se você parar, fora, né? Pós-graduação eu tenho 3. Então, não dá de parar, né? Não pode parar, né? A gente vai ao nosso cérebro, né? Ele pede isso, né? A gente precisa estar sempre... E todas as áreas, principalmente a digital, né? Tanto a parte da harmonização, que são áreas que estão crescendo muito. Acho que elas cresceram juntas até. Então, isso aí é só você crescendo. E o conhecimento é para você, né? Você vai usar para você, mas você vai transmitir para o outro. E isso é muito bonito, né? Quando você quer estudar, porque eu amo estudar. Então, meu Deus, vai ter um curso lá até agora. Ontem comprei o ingresso, hoje de manhã comprei o ingresso do Congrehof, né? Vai ter um congresso ali, finalzinho de julho, então já 3 dias, né? Já vou estar lá no congresso. Então, assim, eu gosto muito. Então, quando a gente ama o que a gente faz, você faz, isso não é empecilho nenhum, você vai com amor mesmo, vai porque você gosta. Isso que é o legal, né? Quem tá na área, cada um com a sua área, né? Dando o seu melhor. E bota a grana, né? Nossa. E aí é tempo que você techa a jeta, é tempo que você leva a família, que no meu caso tem a Manu vai fazer 10 e o Davi que vai fazer 3 agora, né? Geralmente eles vão junto, né? Não fico sem eles. Eles vão vir com o Bruno, enquanto isso eu tô lá estudando. Bacana. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje, uma conversa super bacana aqui com a Desiane. Não esquece, se você chegou até aqui, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam também, com certeza, vão se inspirar na história dela. Desiane, tu tem um minutinho e as considerações para você. Sim. Eu quero agradecer pelo convite, né? Foi muito especial estar aqui, contar um pouquinho da minha história. A gente vai relembrando algumas coisas, né, que a gente vai vivendo. E eu acredito que eu plantei certo, sabe? Né? Vendo tudo isso agora, te contando. Então a gente precisa apontar. E sempre pense que uma decisão hoje muda o seu amanhã. Às vezes você está em dúvida da área que você vai seguir, aquilo. Então pense, se você começou, vá até o final. Porque lá na graduação eu pensei em desistir, mas hoje vendo tudo aonde eu cheguei, se eu tivesse desistido eu iria para outro caminho, e eu não sei para onde. Então Deus já escreveu a tua história. Então aproveite esse momento, né, entrega para Ele que tudo vai dar certo na tua vida também, assim como deu para mim. Pessoal, fica com a nossa vinheta agora e daqui a pouquinho a minha mensagem final. Valeu! No episódio de hoje ficou claro que empreender não é simplesmente abrir uma empresa e ter um CNPJ. É ter posicionamento, propósito e princípios. A Desiane mostrou que é possível crescer, liderar, inovar e ainda manter os valores sólidos na família, na fé e no negócio. Acredito que você tenha gostado e não perde então para o nosso próximo episódio na quinta-feira às 20 horas.